perde força, ela está diminuindo. Hoje a gente viu na Paulista, flopou geral na Paulista, não deu nem perto do público que eles esperavam. Então, eu acho que a gente está caminhando aí para um caminho interessante no Brasil, né, o comandante? Mas é aí que tá, né, gente? Olha quem já está com a Leonel! Opa! Como é que você tá? Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Como é que tá, comandante Farinazo, Celso, Luiz, Portinho, como é que vocês estão? Prazer estar aqui falando com vocês. Chegada aí, né? Olha o DNA do Brizola chegando aí. Depois, hein? Vê se vocês pescam o Henrique. Eu tenho que sair, gente. Eu vou ter que sair às 8 horas, 8 e pouco aí no máximo, porque eu tenho outra live da rapaziada do Brasil Grande que tá fazendo, que eu prometi que ia dar uma força. Então, desde as 2 horas da tarde, eu falei, não, 8 horas eu entro. Mas, Leonel, é um prazer muito grande te encontrar aqui, tá? Prazer, comandante. Sorte aí. Tudo de bom para você. Boa, bom. Tá bom. Vou passar a palavra para ti aí, que eu já falei demais. Vai, tá contigo aí. Da onde a gente vai daqui para frente, Leonel? Bom, essa é uma pergunta difícil, né, comandante? Eu acho que a pergunta mais difícil para a gente seria o pós-Lula, né? O que seria do Brasil do pós-Lula, né? Essa é uma pergunta muito difícil, porque há uma carência de liderança, não só no Brasil, mas no mundo também, né? E o que a gente tem visto aí da política são os piores exemplos, né? Com essa criatura que surgiu em São Paulo, aí, o Marçal. Ou seja, eu faço uma analogia, comandante, que a gente está... A política, ela mudou, ela cambiou no sentido... A gente tinha uma política que eu chamo que era aquela coisa histórica do debate do Brizola e do Lacerda, ou seja, nacionalismo versus entreguismo, né? Sim. E agora a gente está muito numa disputa Jean Willis Carlos Bolsonaro, né? Então a gente a política ficou nesse assunto e tal, e ela está de uma tal maneira que as pessoas estão entendendo que o inimigo é o Estado, né? Então, com uma assimilação de um pensamento neoliberal, né, onde tudo é comercializado, então o Estado é o inimigo e a política só tem, ou seja, só tem ladrão, só tem gente ruim. Sim. E aí entra uma pessoa dessa oportunista que se diz apolítico e não tem nada mais político do que a pessoa que se diz apolítica, né? Então é um joguinho, tudo para manter e acentuar o neoliberalismo, o Estado mínimo, retirada de direitos, e desindustrialização do país, né? Então, eu tenho... Os números do Brasil são muito bons, né, agora na economia. Então, isso... só que isso, às vezes, tem dificuldade de refletir para a população, eu vejo muito, né? O andar de baixo, como sempre, vai ficar de fora, né? Mas sabe, Leonel, eu falou do Marçal, eu acho muito estranho pelo seguinte... Porque na mídia sempre se ouvia que o Lula era ladrão, mesmo antes de ter sido condenado, né? E mesmo depois que ele foi solto, continuam, sempre colocando em dúvida. Mas e o Marcelo, que teve preso 4 anos, comprovadamente, que roubava e-mail dos velhinhos para roubar dinheiro? Por que a mídia não fala que ele ficou 4 anos na cadeia? A mídia não comenta isso. Tal. O Celso, deixa eu colocar uma coisa que é importante para vocês aqui. A mídia fala isso daí, a gente vê, tal, o pessoal bate, mas a questão do Marçal vai além disso. O Marçal, ele entendeu como ninguém, o que é a nova comunicação, que é uma coisa mais direta. Por que as lives fazem sucesso hoje em dia, as lives no YouTube? Porque a gente fala direto com o povão, direto, camarada. O papo aqui é reto. Você pega um comentário ali, pesca ele e já fala em cima. E você fala o que o cara da rua quer ouvir. Aquele discurso pasteurizado dos políticos, vou usar uma expressão aqui que não vai mais comer gente, pessoal. Nesse ponto, o Marçal percebeu bem. Eu estava falando ontem, eu usei aí uma expressão no agro da geopolítica. Ele falou, pô, Robson, o pessoal falou, você matou a esquerda fofa. A esquerda, graças ao wokeismo, Fundação Ford, o Soros, essa turma toda, ela adotou essas pautas fofas do Partido Democrata Americano, que não tem nada a ver com o brasileiro, nada a ver. Aí vem esses caras aí, essa aqui é a verdade, e falam uma coisa mais direta. Então, das duas, ou a gente muda a comunicação, ou vai ser sempre isso. Porque se você pegar, beleza, vamos pegar o Brizola.
comunicação do Brizola era boa pra caralho, gente. Era muito, tanto dele, você deu um exemplo aí, do Lacerda. O Lacerda era um personagem altamente destrutivo, altamente. Mas não vamos negar que era um puta do orador. Ninguém pode negar isso. Então, eu acho o seguinte, que, quer dizer, era outra comunicação de uma outra época, mas eles eram os dois expoentes daquela época. Hoje, a comunicação, se assiste um debate do Pablo Marçal, você vê que ele consegue se antenar com o público, cara. Esse é que é o problema. Ou a turma muda a comunicação, vai ser sempre isso daí. Agora, que ele entendeu bem as regras do novo jogo, ele entendeu. Muito bem. A gente tem que ser realista na vida. A gente tem que ser realista. Virou a política do corte, não é mais a política do debate das ideias para a política do corte, né? Então, sim, mas ele sabe muito bem. E nós podemos encaixar ele tem aquela inteligência ideias motivacional, ele trabalhou com isso, com palestras, então ele sabe pegar bem o público, pagou para o cara fazer, essa sacada dele de pegar corte e remunerar a pessoa, e, né, esse trabalho fácil da internet e tal. O que eu vejo muito é uma tentativa da norte-americanização da política brasileira. O Brizola já avisava isso lá atrás. Né? Por isso, essa conivência da mídia com candidatos como Marçal, para botar um neoliberalismo agressivo no país, de fato, para de destruir todo o sistema laboral, previdenciário e, principalmente, a indústria nacional, para que o Brasil não possa competir mais no cenário nacional e fique sempre refém do mercado externo, principalmente dos Estados Unidos. E aí, me desculpa a sinceridade, o pós-Lula eu vejo com muita preocupação, porque a tendência do PT é uma fragmentação, e aí vai ter um impulsionamento do Partido Socialista Liberdade que vai acabar cumprindo o papel do Democratas no Brasil. Essa é a minha visão. Embora o Brizola já alertava lá atrás, comandante e companheiros, que o Brasil caminhava para uma norte-americanização da política, na qual seria a política do sim, senhor. Né? Lógico, o Estado mínimo, o empreendedorismo individual, né? Como fosse uma grande sacação, e uma dependência completa do país, refém do sistema financeiro internacional, né? Daqueles nações zumbis, né, que perambam por aí sem pátria, de fato, né, e sem soberania. Esse é o risco, de fato, que eu vejo a longo prazo do país ainda, né? Porque, como o Farnazzi falou muito bem, a gente perdeu a batalha da comunicação e perdeu um pouco as ruas também. É difícil você botar gente na totalmente. Rua, né? A gente mudou a questão laboral também, não é mais indústria com 5 mil funcionários, né? Então você tem uma diversidade, essa falcatrua do empreendedorismo individual e não cooperativismo, da coletividade. Isso é uma arma que a direita trabalha muito bem, junto, inclusive, com as igrejas evangélicas, né, pentecostais, né, da prosperidade. Sim. Ou seja, então o cara olha aquilo ali, pô, o Estado só me ferra, não me dá trabalho, não me dá escola decente, pô, não me dá uma casa decente, transporte é uma porcaria. Pô, eu tenho que me virar aqui nos 30, comprar por 1 e vender por 2, isso aí que está me garantindo. Não tem informação acessível, né? Os canais de comunicação abertos que poderiam servir um papel democrático de informação não o fazem e estão a serviço dos interesses externos. Então, a gente ia falar do Brizola, é importante por isso, porque o Brizola fez essa leitura aí, de tudo que está acontecendo. Sem dúvida. Né? Ele sempre foi visionário, né, Leandro? Entendo que a única arma para combater isso, né, é o trabalhismo, que foi o trabalhismo que foi apeado em 64 do poder. Essa que é a vertente. Porque não interessa aos Estados Unidos um país aqui de fato forte, com uma industrialização nacional de ponta, tecnologia, direitos laborais, sociais, previdenciários consolidados, para que a gente possa competir com grandes nações, que tenha autossuficiência em diversificados setores da economia. O Brasil tem tudo para competir no cenário nacional, era para estar competindo com a China, né? Se não há esse corte histórico que foi 64, do atraso que acabou acontecendo com o país economicamente, de fato, embora avançou em algumas coisas, mas foi preciso depois encerrar a ditadura militar para poder o neoliberalismo avançar mais ainda e promover as privatizações
de fato que queriam, claro, a Petrobras, a Eletrobras, e principalmente, né, o filé mignon que foi dado por Temer, que é a autonomia do Banco Central, que o Brizola dizia que era algo inconcebível um Estado dentro de outro Estado. É Né? verdade. Então, e isso é um mecanismo de freio muito grande para o país. Né? Então, o importante da gente falar do Brizola é porque a prática política do Brizola, né, ela é demonstrada, a prática política do Brizola demonstra como, de fato, você consegue combater a extrema-direita, a direita, como que são as alianças que ele possa fazer para poder chegar ao governo, e quando chega no governo, e assim, de fato, consegue implementar o seu plano de governo. Né? Como o Brizola, por exemplo, que ninguém ia imaginar que o Brizola, por exemplo, hoje seria, vamos dizer assim, impensável. Talvez o Brizola seria o termo hoje cancelado, quando o Brizola faz uma aliança para o governo do estado do Rio Grande do Sul com os integralistas. Fugindo um pouco, comandante, de uma briga que tinha, que parece muito agora, os comunistas e tal, aquela coisa que se coloca, né? E, então o Brizola faz uma aliança com os integralistas, né? Elege o senador dele, eu não me lembro o nome, dá uma secretaria, mas isola eles no canto e promove uma profunda transformação no estado do Rio Grande do Sul. Faz a primeira reforma agrária exitosa do Brasil, né? Cria um instituto agrário do Rio Grande do Sul, ou seja, não só da terra, como da infraestrutura da terra, né? Do Estado, como mola de desenvolvimento. E, claro, dentro do Brizola dá uma sacação nessa, porque a grande sacada do Brizola ele via que o JK, com o plano de metas de 50 anos em 5, ele estava enriquecendo a região sudeste e estava tendo um empobrecimento do Rio Grande do Sul, em detrimento da região sudeste, que concentrava todo o tambor econômico, porque o JK colocava, diferente do Getúlio, colocava a multinacional como mola de desenvolvimento, né? Com o seu plano de metas. E o Brizola, como é que eu vou competir com a região sudeste? Eu preciso industrializar o Rio Grande do Sul. Né? Então ele começa, como é que eu vou industrializar? Ele começa a pegar as riquezas do Rio Grande do Sul, a madeira, o carvão, a terra, né? Então começa a trabalhar a questão econômica e avança nesse sentido. Daí que surge a dificuldade dele nessa questão histórica que ele fez da encampação de duas empresas norte-americanas, que uma era a Bond & Share, né, que na verdade a Bond & Share era uma subsidiária da General Electric americana, e a outra é AT&T, telefone, e ele só o faz não com uma canetada, expropriando um ato autoritário, pelo contrário, ele busca na justiça, né? Graças a um dispositivo deixado pelo Getúlio Vargas na Constituição e na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que permitia que você questionasse esse monopólio da energia e da telefonia na justiça. E o Brizola ganha na justiça o direito, porque antes ele, inclusive, chama uma parceria, o que seria hoje uma parceria público-privado. Você vê a modernidade. Então, não é nem tanto a um lado radical, nem tanto o outro lado, vamos dizer assim. Então, o Brizola sabia radicalizar nas horas certas e sabia recuar nas horas convenientes, ou seja, havia um bom senso e uma ponderação para que você possa exercer a administração pública. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a administração pública, de fato, e você conseguir colocar na administração pública o projeto e o plano de governo que foi eleito. Né? E essa era a sacação do Brizola. Então, ele fazia diversos acordos, de fato, para poder materializar. Então, quando ele encampa essas duas empresas, ele só encampa porque viu uma grande dificuldade do Estado do Rio Grande do Sul a poder competir com a região sudeste que se industrializava cada vez mais rápido. O telefone, por exemplo, em Porto Alegre, demorava 4 horas para falar com a capital, 5 horas. A Sibéria tinha um telefone mais evoluído que de Porto Alegre, que era de manivela. Né? Então, olha o tamanho do atraso. E 3 horas da tarde apagava a luz. Você não tinha condições de ter um parque industrial com quedas de luz e geradores de péssimas qualidade já obsoletos. E eles sequer queriam trocar esses equipamentos. Então, o Brizola, na justiça, calculou junto com Cibilis Viana e conseguiu o direito de administrar essas empresas. E aí o Brizola faz um investimento fortíssimo, né?
consegue industrializar o Estado, dali nasce Gerdau, nasce diversas outras empresas, nasce depois a Pasqualini, inclusive, uma fábrica de fertilizante, e isso no momento do mundo, né? Ou seja, e o Brasil ainda caminhando na sua industrialização, no seu desenvolvimento. Então, essa é a grande diferença, né? O Brizola coloca isso no Rio Grande do Sul como mola do desenvolvimento do governo do Estado, né? O Estado do Rio Grande do Sul, a sua indústria, a sua agricultura, a sua economia, ele queria, inclusive, fazer e ampliar, já com uma visão antes do Mercosul, ampliar o mercado do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina, que, dada a geografia, era muito mais fácil de você manter e ampliar esse comércio com o Sul, como queria o Perón antigamente com o Vargas, né? E essa era uma parte importante do Brizola, mas eu gosto muito de falar da administração do Brizola no Rio de Janeiro, porque ela é muito próxima da nossa atualidade, né? E ela dialoga diretamente com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, principalmente. E acho que tem uma coisa que precisa ser muito colocada, porque, graças à Rede Globo, que tinha um canhão de comunicação naquela época, tentaram cristalizar, e cristalizou no Brizola, que o Brizola foi conivente com a questão da segurança pública, que a violência aumentou com o Brizola no Rio de Janeiro, a favelização aumentou com o Brizola, o que é uma grande mentira, é uma grande injustiça, na verdade, com o Brizola, né? Porque o Brizola assume o governo do Estado antes da abertura total da democracia. Você não estava elegendo. Leonel, desculpa te interromper, mas claro, só para a gente... toda hora. Não, só para a gente marcar aqui, né? Narrativa da Rede Globo, fortíssima essa aí contra o Leonel Brizola, né? Que ele era conivente com a criminalidade, né? Uma narrativa impressionante, diária no Jornal Nacional. Gente, vocês que são jovens, que estão aqui no chat, ó, eu já sou cinquentão, acho que o Brizola também é. Era diariamente no Jornal Nacional, na novela tinha isso aí. Na novela eles botaram essa narrativa, tá? Desculpa, o Leonel não falou das escolas. Oi? Não falou das escolas do Brizola. Eu moro na frente de uma escola do Brizola. Eu vou falar ainda, porque... Por que eu quero dar uma ênfase na segurança? Porque o Brizola traz para a segurança pública algo inédito, né? Ele coloca, primeiro porque toda a segurança pública era feita pelas Forças Armadas. Então, ele retira as Forças Armadas, ele coloca a Polícia Militar, cria uma secretaria para a Polícia Militar, cria uma secretaria para a Polícia Civil e cria, em vez da Secretaria de Segurança Pública, que é o que tem hoje, um modelo, ele cria a Segurança de Justiça, né? Então, ele começa a importar modelos de policiamento comunitário, por exemplo, que foram muito exitosos no Japão, na Austrália, e no Canadá, em Nova York, ou seja, altamente moderna para a época. Nós estamos falando de uma época de 80, né? Você tinha uma concepção da Polícia Militar extremamente atrasada ainda, né? Lembrando que tinha uma foto simbólica no Rio de Janeiro, na estrada Grajaú, Jacarepaguá, de um fotógrafo premiado do Jornal do Brasil, acho que é o Molière, se eu não me engano, que ele traz ali, são 2 policiais militares trazendo 3 negros acorrentados pelo pescoço, né, como se fossem escravos. Então, é uma foto simbólica do que era a política de segurança pública. E o Brizola traz noções dos direitos humanos, não uma questão de direitos humanos que era tratada de questões internacionais, ele traz para o menino pobre da favela. Ali que ele traz os direitos humanos. O que é aquilo? O direito à casa, né? Direito a saneamento, a eletrificação, né? A genialidade da escola. Aí entra uma genialidade do Brizola, da escola do Darcy, porque antes mesmo da Constituição de 88 e antes mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Brizola estabeleceu algo inédito na política nacional, que é a criança, pela primeira vez, passa a ser sujeito de direitos. Não é a criança que vai até a escola vai até a criança. E a escola não é um direito dos pais, é um direito da criança. Então, a criança passa a ampliar as suas garantias e direitos, ela é sujeito de direito.
né? Ela tem que ser escutada, ela tem as suas garantias. E aí, um amplo projeto de educação pública, onde você desloca do orçamento mais da metade do orçamento, praticamente quase no município e no estado, 36% a 38% do orçamento, né? Hoje o mínimo, que é 25%, nem isso está sendo aplicado, era destinado à educação pública. Aí você tem na agenda uma nova formulação que você não tinha ainda nos quadros da administração pública, que é o tempo integral, ou seja, a dedicação exclusiva do profissional da educação, né? Então, ele e o Darcy, inclusive, contratam 42 mil professores no Rio de Janeiro, pagando o salário inicial de 16 horas, 3 salários mínimos e meio, ou seja, era o maior salário, inclusive, da rede privada. E há uma demanda enorme dos professores para tentar conhecer aquela nova escola, uma nova metodologia. Você imagina que a cartilha do CIEP da década de 80, 84, ela continha as seguintes questões. Isso na quinta série. Né? Ela perguntava por que tratamos o trabalhador de baixa renda com desprezo? Por que tratamos os povos indígenas como seres atrasados? Né? Hoje a historiografia, inclusive, questiona essa metodologia, como é que era os povos originários, enfim, mudou, inclusive, o currículo nas escolas, mas na nossa época aprendia de maneira extremamente equivocada. Né? Não era ocupação, era descobrimento. Né? Agora há uma inversão, e o Brizola já questionava por dentro esse modelo. Dizia por que o negro tem a necessidade de alisar seus cabelos, se descaracterizando, perdendo sua negritude. Por que educamos as meninas para submissão, repetindo os equívocos da sociedade? Né? Por que o atraso do Brasil perante seus irmãos latino-americanos, Argentina, Uruguai? Isso na quinta série, uma cartilha que começava, ou seja, era uma escola de pensamento crítico, uma escola de primeiro mundo, onde você tinha a primeira aula, era um farto café da manhã. Quem frequenta chão de escola sabe, escola pública, que a criança chega, na maioria do fome, com fome de manhã, ela não aprende, não escuta, barriga vazia, não consegue aprender. E aí, você dá um cafezão da manhã com tudo, com fruta, iogurte, queijo, presunto, café com leite, o garoto nem isso na casa dele toma. Né? Aí depois você cria, você dá médico, você dá dentista para o cara não ter problema dentário no futuro, ou seja, criança sem cárie, um adulto sem cárie. Você vê qual é o problema da boca banguela do Brasil, é um problema grave. Né? Ali já tratava. Você tinha psicólogo, porque sabia que vinha de questões estruturais da miséria, da violência, de famílias separadas. Né? Você, inclusive, educava as crianças como é que segurava garfo, como é que tomava banho, higiene. Você não tinha noções de higiene na época. Né? Então, a criança... O que eu mais ando aqui no Rio de Janeiro, e vou nas comunidades, nas favelas... no tempo do Brizola era bom, porque meu maior trabalho com meus filhos era pegar eles no final do dia da escola e botar para dormir, porque ele já vinha de banho tomado e barriga cheia. Quer dizer, olha que ainda levava 1 litro de leite para casa, que ali era na época da década de 80, da miserabilidade absurda, que você servia, inclusive, de refeição para a família. Né? Podia trocar na padaria por comida também, era um vale e tal. Leonel, deixa eu só interromper vocês um minutinho. Gente, eu tenho que sair, porque é o que eu prometi para vocês. 8 horas eu tenho que entrar numa outra live. Eu já tá marcado com eles aí. Mas eu queria dizer o seguinte para vocês. Vamos fazer uma live no Arte da Guerra. Nós 4 lá. Talvez semana que vem a gente faz. Só dá valor. Tá? Porque é muito importante. A gente precisa levar aí o legado do Brizola. A gente precisa falar sobre desenvolvimentismo. A gente precisa falar sobre essas pautas sociais, gente. E o que é mais importante... A gente precisa falar para pessoas que não estão acostumadas com esse discurso. A gente precisa trazer mais gente. Então, Leonel, Portinho, Celso, um abraço para vocês. Comandante, um abração, obrigado aí. Obrigado por toda a ajuda na organização da live. Eu continuo rodando aqui, no Arte da Guerra continua rodando. Eu vou para o Brasil Grande agora, que eu tinha prometido para eles. Mas vamos fazer uma semana que vem, a gente faz nós 4 lá. Vamos trazer o Henrique também. É muito importante trazer todo mundo. Sucesso. Bom fim de semana para vocês, gente. O Brasil Grande está vindo para cá depois também, né?
Isso. Tá, eu acho que tá. Tarde. Não tem Sim, problema, a de gente vai getúlio depois, mais conforme for, eu volto aí no final da noite também. Aqui é uma Beleza. casa. Celso, eu vou ser sincero com você, eu faço tantas lives que eu não sei onde eu tô às vezes. Eu tenho que olhar qual canal que eu tô mesmo. É assim, cara, é uma atrás da outra. Mas a gente tá trabalhando pelo Brasil. Isso é a quinta do dia, eu tô indo pra quinta agora. Maravilha. Um abraço pra vocês. Muito obrigado, comandante. Maravilha. Vai até sonhar com live. Um abraço pra vocês aí. Tchau, tchau. O Leonel, tem algumas perguntas aqui que eu quero fazer para ti, mas antes eu quero trazer aqui, ó, quero trazer um vídeo do Brizola aqui, ó, numa entrevista que foi publicada agora há pouco aí do Centro de Memória Brasileira, né? Até recomendo que assistam aí, para o pessoal ver se tá parecido ou não aí com o Leonel. Alguém falou aqui que tu tá igual o teu pai quando tu entrou aqui, ó. Grande Mas olha a Leonel simpatia Brizola. do Brizola. 25% do Daniel tem. Sempre Olha é bom aí. assistir, né? Sempre é bom ver a imagem O do Brizola era uma Brizola. aula, né? Tu vê como era fantástico o PDT da época do Brizola. Você tinha uma aula ali, aí você tinha o Brizola, tu tinha o Darcy, tu tinha o Sibílio, você tinha o Baiá Boatê, o Brandão, você tinha o Brandão Monteiro, você tinha o Juruna, você tinha o Abdias Nascimento, você tinha o Alberto Abdias. Caó. Rapaz, você sentava ali, era uma universidade, porque eles discutiam o mundo, eles discutiam a região, a nação e o mundo. E você sabia de tudo que estava acontecendo de fato, entendeu? Porque você não tinha onde buscar esse tipo de informação. De pessoas que tinham já caminhado o mundo inteiro, tinham absorvido práticas, né, do mundo inteiro, tinham um amplo conhecimento prático e material, ou seja, uma convicção enorme sobre a liderança do Brizola. Então as reuniões eram memoráveis, assim, sabe? Isso é uma coisa que a esquerda parou de fazer, porque a reunião do Brizola começava 8 horas para o trabalhador poder chegar. Hoje em dia tem reunião 5 horas, 6 horas, pô, o trabalhador não chega, irmão. E aí não era, fala 3 minutos aí, cala a boca e para o próximo. Não, ficava até 4 horas da manhã e era sarrafo. O Brizola não ganhava pelo cansaço e Brizola perdia disputas ali no plenário. Ou seja, era muito popular, né? Eu digo muito aqui do Rio de Janeiro, na década de 80, me lembro, e era o povão participando. Então era uma coisa tão bacana, porque misturava-se o povo, a militância, e às vezes ia só estudantes para ver o Brizola falar a oratória dele, do próprio Darcy e do Bocaiúva, que estava lá às vezes. Então era uma coisa assim fenomenal, né? Então a prática do Brizola e a administração pública, eu diria que uma coisa que nunca falam do Brizola, mas meu avô Leonel Brizola foi um dos melhores gestores da administração pública possível. Porque nas maiores adversidades, né, ele conseguiu, mesmo fazendo contenção, eu sendo obrigado a fazer contenção, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o JK criava vários obstáculos para ele de não mandar verba também e de o Rio Grande do Sul não acessar as verbas, né? Tanto que ele reclamava do JK e elogiava mais o Jânio Quadros, que abriu mais para o Rio Grande do Sul, nesse sentido, ele como governador. Então, ele, diante da adversidade, tendo que segurar o caixa, fazer caixa, fez obras memoráveis. No Rio de Janeiro foi mais ainda. O Sarney, por exemplo, o Brizola tinha que ir buscar na Justiça Superior, no Supremo Tribunal Federal, as verbas obrigatórias que o governo federal tem que repassar para os estados, e o Sarney não passava para o Brizola. E o Brizola, pela primeira vez, ganha a questão do petróleo, que é o royalty do petróleo, coisa que não existia para os estados. É uma compensação pelo assodamento da indústria do petróleo, do gás e do petróleo. Então ele comprova isso, diz que há que ter uma compensação através de royalties, né? E esses royalties deveriam ser focalizados para o meio ambiente e para os municípios que sofriam esse assodamento, aí entrar a educação, ou seja, uma visão já, né, do termo humanista, né, e meio ambiente, que é o que são as duas vertentes hoje em dia, que não dá para você fazer política sem essas duas vertentes hoje em dia, né, sem a questão humana e a questão do meio ambiente. Essas são as agendas principais, de fato, do mundo hoje. E o Brizola colocava isso. Você vê ele fazer, no segundo governo, aí já no Rio de Janeiro,
a Rio 92, onde reuniu-se aqui no Rio de Janeiro todos os presidentes do mundo inteiro, que deixaram suas divergências de lado para discutir questão do meio ambiente. Os principais tratados de proteção, né, de estudos do meio ambiente nasceram da Rio 92. Né? Então, como eu digo que o Brizola, os dois governos do Brizola foram muito revolucionários. O primeiro, então, numa estrutura toda militarizada, né, de muita disputa. E, claro, o Brizola era o quê? O Brizola era a continuidade do Getúlio Vargas. O Brizola era o filho da Carta Testamento. Meu avô tinha a Carta Testamento chumbada na sala. Ele acordava todo dia e ficava ali meditando a Carta Testamento. Ali ele começava o dia dele, sabe? Eu tive o privilégio de trabalhar com ele por muito tempo e eu chegava sempre de manhã cedinho na casa dele, separava os jornais do Brasil inteiro que ele gostava de ler, dali ele se informava, ligava com os companheiros para formalizar o pensamento e depois ele concluía, ou seja, o Brizola assimilava a informação, escutava o que os outros, de fato, entendiam sobre aquela informação e depois ele formulava o próprio pensamento, dada a trajetória e o fio da história dele. Por isso essa visão acertada do Brizola, de uma leitura política do mundo muito mais à frente do que os outros. Né? Quando ele diz que o Brasil caminhava para a política do sim senhor dos Estados Unidos. Ele já previa esse avanço do neoliberalismo, não só na política, na economia, mas na cultura geral do país, entrelaçada, né? Claro, chegando por esses órgãos de controle da comunicação que exerceram um papel fortíssimo durante a década de 80 e 90. Então, no primeiro governo, toda a diversidade do Sarney, ele fez contenção de caixa, ele fez obras memoráveis. Ele coloca e direciona, você imagina, com uma inflação absurda, como é que você vai fazer um programa de escolas, né, de construção de escolas, se você tem uma inflação de 70%? Ou seja, como é que eu vou fazer um cronograma físico-financeiro para comprar cimento? Se a inflação ela vai estar galopante, 70, 30, 20 e tal, como é que você faz esse escalonamento? Extremamente. Hoje, nenhum desses administradores públicos conseguiriam fazer. Né? A genialidade do Brizola faz a fábrica de cimento. Né? Eu vou produzir o cimento, vou gerar emprego e distribuir renda, economizar para dentro do cofre público. Né? Isso é genial, e assim ele consegue, junto, claro, aí junta com dois gênios a capacidade do Brizola de juntar gente de extrema qualidade de pensamento. Esse é um dos fatores do Brizola. Né? Além de ser um grande gestor público, tinha uma capacidade enorme de juntar grandes pensadores e administradores ao lado dele. Né? Então, ele junta com o Niemeyer, com o Darcy, a estrutura de blocos, como se fosse uma espécie de Lego, né? Moderna, extremamente moderna para a época. Você não precisa ficar fazendo manutenção. Ela dura, você vê, tão de pé até hoje. Né? Em 4 meses você está pronto, uma escola dessas aí demora 1 ano para você fazer. Então você tem ganho de economia do tempo, você tem ganho de economia de produção, né? E você mesmo produz. Então você consegue fazer em escala, e ele conseguiu fazer 250 na primeira leva. Né? Tempo integral, uma nova agenda, uma nova metodologia de ensino de tempo integral, capacitação dos professores, né? Tudo isso, e sendo bombardeado, como tu disse, pela Rede Globo, porque o Brizola era o sucessor do trabalhismo, do nacional-desenvolvimentismo. Era esse que não podia chegar na presidência da República. Isso. Porque esse que ia cortar a espinha dorsal do neoliberalismo. E não ia sequer existir Bolsonaro da vida. Sequer Fernando Henrique existiria. Esse é o fato. Então era preciso matar. Né? O cabra marcado para morrer, que era o Brizola. Leonel, quando eu vi que o Celso falou que tu viria na live aqui, justamente foi a primeira pergunta que eu pensei em te fazer. Se o Brizola tivesse ganho ali em 89, né? Era essa a pergunta. Mas deixa eu te dizer aqui, ó, o Paulo Paim abriu a live conosco e ele falou com muito carinho do Leonel Brizola, do Abdias Nascimento, né? Ele trouxe o Abdias de Nascimento, tu falaste agora há pouco aqui, né?
Mas a pergunta que eu queria te fazer era justamente essa. Se o Brizola tivesse ganho em 89, né? E tu conhece a história melhor do que eu, mas eu já vi algumas versões aí de que os militares... Bom, versões não, né? Eles tiraram o PTB do Brizola, né? Para começar, né? Sim. Os militares, o Golbery, esses dias eu estava falando com o Celso do Golbery e do Couto Silva, né? O Golbery fez de tudo para o Brizola não ser presidente, né? Então conta para nós um pouco desse trecho da nossa história aí, né? Que é esse da anistia até o 1989, né? Tudo que foi feito para impedir que o Brizola se tornasse presidente, né? E na tua visão, tu acabou de dar um spoiler aí, né? Não existiria Collor, não existiria Bolsonaro, não existiria nem Fernando Henrique, eu acho, né? Se o Brizola tivesse ganho em 89, né? Conta para nós aí. É exatamente isso, porque como o Brizola ele era a sequência de onde foi interrompido esse corte histórico, que foi 64. Se você comparar o Brasil com a China, por exemplo, o Brasil estava muito mais industrializado do que a China na época. O Brasil era o quarto ou quinto país com siderúrgicas, ou seja, avançava para um Estado nacional desenvolvimentista, com amplos direitos laborais, previdenciários, claro, e com o aumento do salário mínimo. Você tinha umas ações protetivas à questão do trabalho, né? Então você tinha essa consciência nas pessoas, né, que era muito importante, que é o que não tem hoje. As pessoas entendiam que o Estado era que ia fomentar o desenvolvimento das famílias. E não, hoje a mentalidade é o contrário, o Estado como inimigo, né? O neoliberalismo trabalhou muito por dentro disso. Então, como o Brizola era a sequência dessa jangada do Sul, do Getúlio, do Jango, né? E o Brizola naturalmente ele era isso, tanto que ele vem ovacionado pela anistia, e ele é eleito no Rio de Janeiro bombasticamente. Você vê que começa com 3% candidato a governador e dispara nas pesquisas, ganha do candidato da ditadura e do chaguismo no Rio de Janeiro, que era essa questão a política da bica, que o Brizola interrompe no Rio de Janeiro. O que era a política da bica d'água? Se você vota em mim, você tem água. Se você não vota, você não tem água. Essa era a política, né? Era aquilo do coronelismo, a enxada e o voto. E o Brizola rompe com isso no Rio de Janeiro, porque ele faz o seguinte processo. Ele empodera as associações de moradores nos bairros e chama para dentro do Palácio Guanabara, no Palácio do Governador. E aí ele fala, olha, qual é o problema lá? Governador, aqui não tem água. A água não vai, não tem saneamento. E ele leva o Estado para dentro daquela comunidade da favela. Água, luz, ou seja, residência, dava titularização, dava para a mulher, porque sabia que o homem, num cenário de violência e de miserabilidade, vendia a casa, deixava a mulher e as crianças nas ruas. A mulher não abandona os filhos, de fato. Então ele tinha essa preocupação já numa agenda que nem sequer se discutia a questão do direito da mulher, né? Então o trabalhismo ele trabalha muito nessas questões da minoria e das garantias nesse sentido. E aí ele avança. Quando o Brizola ele ganha o governo, coisa que eles não pensavam que o Brizola, e aí começa uma profunda transformação, CIEP, cultura, centro da cidadania nas favelas, para o cara tirar documento. Ele acaba com o entulho da ditadura, que você não podia se deslocar na cidade sem você ter uma carteira de trabalho, senão você era taxado como vagabundo, você era detido. Então o Brizola acaba com isso, né? Ele dá o direito de ir e vir das pessoas. No Rio de Janeiro, por exemplo, quem morava na Baixada não conseguia ir na praia de Copacabana, não dava para ir, não tinha ônibus, não tinha transporte. Na Zona Norte também, o cara tinha que fazer uma volta olímpica para poder chegar na praia. A Baixada nem podia frequentar a Zona Sul. E ele começa a botar ônibus para as pessoas. Isso irritou a elite carioca. E ele coloca todo o orçamento para aqueles que mais necessitavam. Você tinha uma legião de miseráveis no Rio de Janeiro na década de 80. Era gente pedindo por tudo que é lado. Na rua, saque de supermercado, favela cada vez explodindo, uma alta taxa de analfabetismo. E o Brizola, política educacional, política de segurança com direitos humanos, coloca o primeiro negro para administrar a polícia militar, ele importa políticas internacionais, que a imprensa, se fosse um cara de direita hoje, ele estaria sendo exaltado. O cara trouxe política internacional na década de 80, você não tinha Instagram, você não tinha nada de comunicação. Como é que esse cara trouxe a política do Canadá? Viajou,
modificou os manuais, traduziu os manuais, colocou o direito do negro, abriu os batalhões de polícia para curso profissionalizante dos moradores da favela, ou seja, utilizava a polícia de maneira progressiva, sabe? O general do povo. E aí faz um belíssimo administração pública, põe as contas em dias, né? Mesmo com a sacanagem do Sarney, né? Não pagar o royalty, não pagar as verbas, ele só pagou o royalty para o Moreira Franco depois, que você não tinha reeleição, né? E aí o Brizola dá essa avançada, ele seria naturalmente o candidato a presidente, né? Pelo trabalhismo, que ainda estava no imaginário coletivo, né? Só que quando tiram o partido dele, tu vê que o Brizola mesmo... É muito difícil você fazer um partido hoje em dia, né, mestre? É praticamente impossível. Então, pô, você vê, o PTB estava organizado em todos os estados brasileiros. Você tinha diretório, você tinha gente, tinha como fazer campanha, tinha como distribuir material, tinha como o lado norte ao sul organizado. E aí você encerra isso e o Brizola começa um partido do zero. Partido de dois polos, né? Os dois rios, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E só com carisma e com gogó. Né? Formou-se o PDT, uma burguesia descolarizada, ali, que você não tinha sindicato, por exemplo. E mesmo assim, partindo só desses dois estados, o Brizola quase chegou a presidente da República pelo carisma e pelo gogó, pela maneira de falar, pela verdade histórica. Né? Então, ele era o candidato a ser combatido, porque aí a tragédia anunciada, né? Veio Collor, veio Fernando Henrique, tudo já programado no Estado neoliberal. Né? Esse é o grande fato, para que não se crie, ou seja, que você quebre a espinha dorsal do trabalhismo, quebre essa cultura nacional das pessoas tinham do Brasil, de querer o Brasil no centro do mundo, essa utopia de querer, de fato, um gigante como deveria ser, e não essa... Opa, peraí que eu esbarrei aqui. Não essa mentalidade do Estado é um inimigo que depende só de você, ou seja, divorciado das políticas partidárias, achar que os partidos políticos, de fato, não vão representar a população. E aí, o Brizola que tu perguntou, né? O Brizola era isso. Se tivesse o si na política, não acontece nada, não joga, né? Mas o caminho, por que foi interrompida a trajetória do Brizola? A explicação é essa. Porque jamais os Estados Unidos vai deixar que se crie um gigante no seu quintal. E o Brizola era um cara destemido, era um cara que tinha coragem e tinha demonstrado isso na prática política. Né? A verdade é o exercício, é a prática. Ou seja, a prática é o exercício da verdade. Né? Então, quando o Brizola encampa as empresas, né, faz a campanha da legalidade, organiza, racha as Forças Armadas, um sentimento, né, de nacionalismo, de soberania do país, né, consegue juntar as pessoas através do rádio, impede uma tentativa de golpe da direita no país, né, quando volta do exílio já ali bebeu da social-democracia europeia, altos contatos com diversos setores pensantes da Europa também, dos Estados Unidos também, né? Ampliou o conhecimento da América Latina, do mundo, ele volta com outros ares, né? E, claro, lembra da administração pública. O que eu estou dizendo? O Brizola, toda vez que administrou, seja na Prefeitura de Porto Alegre, seja no governo do Rio Grande do Sul, e seja no governo do Estado do Rio de Janeiro por 2 vezes, são administrações excelentes. Os números comprovam isso, de fato. Né? Colocou as contas em dias, né? Colocou os salários em dias, alto grau de investimento, né? Impulsionou a economia tanto do Rio Grande do Sul como do Rio de Janeiro para disputar as primeiras colocações nacionais, né? E deixou projetos revolucionários, que, na verdade, era agenda de Estado, e não projetos políticos pessoais. Claro que o Brizola queria ser presidente. Qual político que adentra a carreira política não quer ser presidente?
Claro que ele vai vocacionar tudo que ele puder vocacionar para chegar no objetivo final, que é a presidência da República, para você exercer de fato aquele projeto. E esse é o objetivo. Qual é o objetivo da esquerda? É chegar no poder e implementar o estatuto, ou não? Não é? Então, de fato, o Brizola trabalhava para isso, né? E o Brizola era um cara obstinado, né? Então, eu trabalhei com ele, tive esse privilégio. De manhã até de noite ele fazia política. 24 horas, praticamente. Só não fazia política quando estava dormindo. Fantástico. Tá sem áudio, Portinho. Tá sem áudio, Portinho. O pessoal mencionou no chat esta foto aqui do nosso Brizola com uma escopeta da tiracolo, né? Acho que era uma escopeta, não sei o que era isso aqui, no tempo da legalidade. A Lourdinha, né? A Lourdinha, exatamente, né? Na época carregada, ninguém sabia, né? Na época da legalidade, aqui em que o Brizola convenceu o comandante do Terceiro Exército a não bombardear o Piratini e resistir, né, à ordem inconstitucional e golpista que vinha do alto comando, né? Que é um grande episódio. Uma pena que o Pedro Ruas não conseguiu entrar, porque o Pedro Ruas traria essa questão da legalidade aqui. Né? O pai dele participou da campanha da legalidade ali, arregimentou as pessoas, ensinou a atirar. Exato. É um grande trabalhista, né? Eu entendo que o trabalhismo precisa voltar com força no Brasil, né? O governo Lula... Como é que está a questão agora? O PTB foi reabilitado, né, Leonel? Não sei se tu está vinculado aí, tu está participando. Conseguiu a legenda, mas tem um caminho árduo ainda, que é arrumar muita assinatura para poder fazer viabilização. E a tendência hoje que está acontecendo muito no país é a federalização, né? Então é mais difícil isso, de você ter um partido, formalizar. Cada vez a gente está vendo mais candidaturas fora de partidos, então tem essa questão, né? As pessoas também não estão se identificando mais que nem antigamente se identificavam com o partido, né? Eu não sei se a gente tem que mudar a comunicação, em vez de falar esquerda, tem que falar eu sou trabalhista, eu sou socialista, eu sou comunista, né? Porque esquerda às vezes... Não representa mais. Não representa, e parece que é até uma coisa ruim para as pessoas. Então, mas como é que é trabalhismo? Não, trabalhismo é isso. Então, começa a discutir, fala, mas isso é legal. Tal. O que é comunismo? Assusta, né? Porque se criaram um fantasma, o comunismo vai tomar tua casa. Aí o cara que, tem uma casinha suada pra caramba, tem um carrinho que ele suou trabalhando, né, irmão? Pagando as contas ali da luz privatizada, da água privatizada, cara, pra caramba, e ele não tem noção das coisas que está acontecendo. Claro que ele vai se revoltar, que dúvida. Se ele não consegue ter uma compreensão, um entendimento, a gente precisa, de fato, que tenta esclarecer. E não é fácil essa luta contra a extrema-direita, sabe? É uma questão que vem de fora também. Há um interesse externo em manter isso. Eleger um Milei, um Bukele no Brasil. Eu vejo com muita preocupação esse Pablo Marçal em São Paulo. Muita preocupação. Se esse cara ganha a prefeitura de São Paulo, isso é uma vitrine, sabe, para eleger esse cara presidente do país, e aí eu temo que a democracia no Brasil realmente vai deixar de existir, porque é a destruição por completo da política, do debate das ideias, ou seja, virou só corte, lacração, mentira, e por trás o desmantelamento total do Estado brasileiro. Inclusive a Petrobras. Aí o Brasil não se recupera nunca mais. Esse é meu medo, sabe? Então, a importância de mostrar de figuras como o Brizola, o trabalhismo, você vê agora na Inglaterra, mesmo o trabalhismo foi importante para poder afastar o Boris, uma política neoliberal agressiva, depois de um Cipaio que administrou ali, uma política contra a imigração, ou seja... Aí você tem um trabalhismo que avança, né? Com a terceira via, o do Blair, na Inglaterra, o trabalhismo perdeu muito. Ele elegeu esse Boris Johnson, como esqueci o nome dele, do cabelão e tal. Perdeu, inclusive, nos corredores de ferro, Manchester, que eram extremamente trabalhistas. Né? Ou seja, a esquerda mudou um pouco o discurso. Eu vejo muito pelo Rio de Janeiro. Quando eu falei aquilo no início, o Farinazzo estava aí, que a gente mudou essa questão histórica, que você tinha o debate do nacionalismo versus entreguismo.
né? Eu botei a simbologia política que se dava do Brizola e do Lacerda, dos grandes oradores e tal, né? E agora nós temos uma diferença, que é justamente do Bolsonaro e do Freixo, que eu digo. Por que eu digo isso? Porque mudou-se o discurso. Antes a gente ia para os bairros pobres, para a favela, periferia, a gente fala, meu irmão, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma ampla reforma do saneamento, a gente vai criar posto de saúde 24 horas, né? A gente vai trazer iluminação, pavimentação, vai botar uma praça bacana aí para os filhos brincarem. Ali a escola vai ser de tempo integral, vai ter creche, vai ter centro da cidadania para você tirar documento, balcão de emprego. Você não está ali sem receber, ali você pode ir no CRAS, dentro do teu bairro. Então, ou seja, a gente vai edificar e investir em infraestrutura, qualidade. A gente mudou esse discurso para um outro discurso, um discurso da segurança, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente a questão da milícia. Então, se adentra esse, caiu na armadilha da direita, por isso que eu fiz questão de dar ênfase na segurança pública do Brizola. Então, a direita não soube responder à questão da direita, da segurança, e isso vai implodindo em todo o Estado Nacional. Então, a gente mudou esse discurso e começa a fazer um discurso ao revés, né, da segurança pública, de uma pauta identitária divorciada da luta de classe. Né? A gente não consegue aprofundar isso. Então, a gente foi perdendo espaço. E a direita soube, de maneira muito espertalhona, conseguiu absorver. Claro, você está na sua casa, você comprou teu celular a 10 prestações, né, que inventaram essa armadilha enorme, né? Que o celular custa mais que o salário mínimo. Então, o cara compra o celular, que sem o celular tu não consegue nem trabalhar, é um mecanismo de trabalho, né? Então... E aí o cara rouba, o cara fica puto, quer matar o cara. Aí você vem falar, não é bem assim. Aí o cara vai cair de pau em você. Então, não soube, a gente mudou esse discurso. Então, essa é uma das dificuldades, né? A gente não conseguiu criar para que essas pessoas possam ter a identidade do quê? Quem é que lhe deu direitos e garantias? Né? Se você não tem emprego, você vai conseguir um mínimo de renda para você sobreviver. O posto de saúde gratuito, embora não está funcionando, porque o teu prefeito é de direita, trabalha pela privatização. Então, a batalha da comunicação ela é eterna. Né? Então, a gente deixou muito disso, modificou muito isso. Essa pauta identitária da maneira que está, essa coisa representativa, né? Não consegue enfrentar a extrema-direita. Aliás, se você olhar eleitoralmente, e eu vejo muito aqui no Rio de Janeiro, da maneira que o João Willis aumentava de voto, o Bolsonaro triplicava de voto. E eu quero dizer que o João Willis é um cara da peste muito corajoso, que se não fosse ele, o PSOL inteiro estava votando, estava indo pedir uma reunião para discutir o impeachment da Dilma. Tá? Ele bateu na mesa e disse, meu irmão, se fizer isso eu vou denunciar e saio daqui. E de outras vezes, outras atitudes também, ficou ao lado do Estado, né? E muito ali querendo, inclusive, a cabeça do partido. Você pode ser contra um partido político, você de esquerda. Você, eu não gosto do PT, eu não gosto do PDT, eu não gosto do PCdoB, não gosto do PV, eu não gosto do PSB, eu acho que é isso. Então pode ser contra, mas você não pode ser a favor que se termine um partido. Você não pode chegar ao ponto que você queira, tem que ser todo mundo preso. Você não pode chegar ao ponto de demonizar. Você tem que entender, a política é a arte da negociação. Então você tem que dialogar e conversar com todo mundo. Né? Se eu coloco uma reta e eu não converso, então não é mais política. Então, por isso que quando eu citei o exemplo do Brizola, a aliança com os integralistas. Talvez hoje ele fosse cancelado. Né? O Brizola é fascista. Porcaria nenhuma. Né? Só assim ele conseguiu ganhar e implementar um plano de governo extremamente progressista para a época, a reforma agrária, desenvolvimento nacional, educação, eletrificação, desenvolvimento econômico e de infraestrutura do Rio Grande do Sul. Né? Então, a política ela é a arte da negociação. Você faz acordos políticos, você faz alianças políticas para que se chegue ao poder. Né? E o cenário do Brasil hoje é muito difícil. A gente tem um Congresso totalmente neoliberal, de difícil avançar pautas para que a gente possa passar. Então, você tem que fazer uma engenharia enorme aí. Então, não é jogo de dama, é jogo de xadrez. E, às vezes, a determinadas ocasiões,
setores políticos acham que a política é jogo de dama. Vamos fazer aqui para ganhar logo. Aí eu não faço aliança, eu vou ficar puro, né? Porque o outro está aliando com o outro, está aliando com o outro. Não, nós temos um inimigo muito maior hoje em dia, que não é só a direita, não é mais o PSDB normal, o antigo Arena. Eles estão aí, né? E ficam. Agora nós temos um fator extremamente agressivo, extremamente lesivo, não só à democracia, mas principalmente ao próprio processo civilizatório. É isso que está em jogo no Brasil. Né? Se a gente não se der conta do avanço dessa extrema-direita, que toda hora, por exemplo, eles têm um novo quadro. Nós não temos isso. Nós não conseguimos mais renovar quadros. Né? Nós temos um Lula para segurar isso. Fora o Lula, ninguém vence dessa turma aí, não. Não tem outro candidato à altura que possa vencer. O Haddad não vence, o Ciro não vence, a Tebet não vence. Nenhum desses personagens vão conseguir vencer a extrema-direita, que sabe muito bem como se comunicar nesse novo modelo de política de comunicação, que é através da telinha, né? Não é mais militância tanto na rua, até tem, claro, de bairro em bairro, casa em casa, né? Nos municípios menores, mais no interior, mas a grande comunicação agora é outra, e a gente peca porque a gente leva a verdade, você não está levando mentira, você não está levando falsas expectativas, às vezes nós somos até portadores de notícias ruins, que é um mundo feio, não é um mundo bonito. O capitalismo não é belo, o capitalismo vive de crise, né? O barato é sair do capitalismo, né? Então a gente perdeu muito isso. Então eu agradeço por vocês sempre trazerem a memória do Brizola, do meu avô, importante para essa nova geração, a maneira como se comunicava e mostrar a prática do campo trabalhista, né? Que dialoga, é uma corrente nossa, né? É uma corrente autêntica brasileira, e eu diria que passou de 5 gerações, né? Que passa direto, desde o Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, você tem o Getúlio, aí você tem a materialização das políticas públicas mais amplas ainda do trabalhismo, aí você tem o Jango, né, com as reformas de base, você tem o Brizola. Então, é uma cadeia de transmissão de pensamento de 5 gerações fantásticas. E é um movimento que se criou uma consciência nacional nossa. Todo mundo gosta, quando esse picareta bota a carteira de trabalho, ele bate nos outros, esse picareta do Marçal, né, ele tem que dizer para ele quem criou isso aí, que dá um amplo direito da população, e graças a essa carteira de trabalho, que o Brasil está economicamente ativo. Foi a esquerda que criou. Carteira essa que tu nunca teve, porque o único trabalho que tu teve foi dar golpe nos velhinhos do banco. Ele era um canalha que dizia, olha, aquele velhinho lá, assalta ele, que ele é fraco, ele vai cair no golpe. É o mais picareta de todos. Perfeito. Que o cara escolhe a vítima para você aplicar o golpe. Se isso não é mau caratismo, eu não vou falar um palavrão do que seria isso aqui, irmão. Como tu disse, a mídia é pertinente, porque ele é de um partido nanico que não lhe dá o direito de participar de debate, ele não tem deputado. Exatamente. Eu tenho debate uma porcaria dessa. Eu tenho falado sempre isso, que ele não é nem obrigado a ir para debate, nem no Roda Viva não precisava levar ele. Levaram ele porque são coniventes e querem que ele ganhe, né? Mas, Brizola, assim, ó, eu ficaria aqui até a meia-noite falando contigo, tá sensacional a nossa conversa aqui, e eu já quero te convidar para voltar aqui no canal em outra oportunidade para a gente aprofundar esse debate aí sobre a questão da esquerda, né, o futuro da esquerda no Brasil. Acho que é importantíssimo a gente colocar essas questões que tu trouxe aqui e aprofundá-las. Então, já quero te convidar para estar conosco aqui, estou com o teu contato agora. Vamos ver se agendamos aí em breve uma volta tua aqui no canal. Foi uma satisfação enorme te ter aqui na Voz Trabalhadora. Eu que agradeço vocês manterem viva a memória do meu avô aí, viu, Celso? Obrigado, Luiz. Monsuto, ele é imortal. Ninguém mantém a memória camarada. dele viva. Ele é imortal. É isso aí. Um beijo no coração dele. Obrigado aí. Obrigadão. Obrigado, Leonel.